Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Team. Eu sou a Mirella, estou aqui com o Lucas. Oi, eu aqui novamente. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo. Com a Camila. Oi, gente, tudo bem? E com a nossa convidada especial, a Thaís. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou psicóloga clínica. Eu atendo crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias e é um prazer hoje a gente tratar. Sou casada, tenho 2 filhos, 2 meninos também. E participo também na minha igreja com o pessoal dos primários. Então hoje aqui a gente está com os adolescentes, né? Tem uma turminha lá de 30 e poucos primários que a gente também está todo sábado juntos. Então vai ser legal a gente conversar um pouco hoje aqui sobre compaixão, né? E saber um pouquinho mais dessa história aí que a gente vai ouvir. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para esse crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. E não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no nosso canal. Thaís, antes de começar, você pode orar, por favor? Claro, vamos orar. Querido Deus, muito obrigada pela nossa vida em primeiro lugar, pela nossa saúde, mas além de tudo, pela oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a verdade bíblica através dessa história que vamos pensar sobre ela e também pedimos o Espírito Santo aqui presente conosco para que a gente possa aprender aquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda aqui e também as pessoas que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Esteve na lição 6 e esse é o título, Sentindo Compaixão. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo, Jesus. Muito bem, gente. Então a gente vai começar aqui contextualizando, né, a nossa história, o encontro providencial. Todos nós já estudamos, né, essa história e o livro de Filemão é bem curtinho, né? Dá para todo mundo ler numa sentada. E a gente vê que ali tem uma carta que Paulo escreve a Filemão, que era um amigo de Paulo. Filemão era um senhor cristão, né? Ele já era cristão. E naquela época a gente sabe que os senhores tinham escravos, né? Então, Onésimo era um escravo que tinha fugido do entorno ali das terras, né? Do seu senhor Filemão. E ele levou alguns bens, olha só, né? A gente sabe que naquela época o escravo era uma propriedade, né, do seu senhor. O Senhor mandava nele, né? Então ele não podia simplesmente assim, gente, tô indo embora, hein? Tchau, fui, não tô mais afim de morar aqui não, né? E eu fiquei pensando nessa questão dele, antes a gente prosseguir ali na história, eu fiquei pensando por que ele fugiu, né? Aqui diz que ele levou alguns bens, então ele roubou, né? Talvez ele estivesse fugindo mesmo porque ele queria uma vida melhor, uma vida nova, porque ele estava se sentindo culpado por coisas que ele poderia ter feito. Mas eu fiquei pensando assim que se a gente pensar realmente no que acontecia, no que deveria acontecer com os escravos daquela época e com Onésimo, né, devia ser uma coisa muito ruim. Ele ficar ali só sendo mandado, não poder decidir nada, não poder decidir a vida que ele quer. Então, às vezes, até a gente pode cair na tendência, né, de pensar assim, ele deveria ter fugido mesmo. Mas, na verdade, ele precisaria permanecer obediente a uma lei daquela época, né? E a gente vê, então, que ele fugiu, ele encontrou Paulo, né? Aqui diz que no Império Romano a fuga de um escravo era crime grave, punível com tortura ou morte. Então ele fugiu, a gente pode até pensar, que bom que ele fugiu, se fosse eu também teria fugido, mas a gente tem que pensar também nessa obediência que ele teria que ter tido e no respeito, né, ao seu Senhor.
Então, ou seja, o que ele cometeu foi uma coisa errada, né? E então a gente pode pensar também, né, que a gente pode justificar na nossa vida, não sei se vocês podem pensar em algumas coisas aí, se alguém quiser comentar, alguma coisa errada que às vezes a gente justifica, né? Por exemplo, eu pensei em algumas. Lá meu filho, eu tenho um filho de 12 anos e ele às vezes fala assim, essa matéria é muito chata, eu não tô afim de estudar não. Né? A gente pode justificar, a matéria é muito chata, não vou estudar. Ou meus pais pedem, ele fala uma outra coisa que ele fala também, né? Que tá mais, falei dele que ele tá mais semelhante aí com a idade de vocês. Fala, você deixa pouco tempo de TV pra mim. E aí já aconteceu dele entrar e assistir TV a hora que eu não tô lá por perto. Ou seja, a gente poderia justificar os nossos erros porque a gente não concorda ou porque a gente tá realmente triste com aquilo que está acontecendo ou chateado. Mas aconteceu ali uma coisa que também acontece na nossa vida, né? Que diz sobre a intercessão. Paulo não deu ordens a Filemon, ele usou sabedoria e apelou pelo amor cristão. Mas antes de eu comentar sobre isso, eu quero falar sobre essa questão de que ele poderia, né? Onésimo poderia ter não cedido ao que Paulo, né, ele encontrou, a gente pulou ali um pouquinho o primeiro slide, né, quando ele fugiu, ele encontrou Paulo, né, que estava preso na casa dele, em domicílio, encontrou Paulo, então, falou com ele sobre o amor de Deus, sobre Cristo, e ele realmente teve um arrependimento sincero do que ele tinha feito. Então, minha pergunta aqui também né? Será que quando a gente erra, aqui até tem uma pergunta no final, você já se sentiu como Onésimo tentando fugir de um erro? Por exemplo, uns que eu citei aqui, né? Mas acabou encontrando a graça de Deus no caminho? A graça de Deus pode ser o quê? O que vocês imaginam? Vocês têm alguma ideia do que pode ser a graça de Deus quando a gente está tentando fugir de um erro? A realidade? Pode ser a realidade, né? Ou seja, a consequência que vem daquele erro que eu cometi, né? Tá bom, não vou estudar para a prova, isso aqui é muito chato, não estudei. Aí vem uma nota ruim, a realidade, né? Mas veja, é uma coisa ruim, mas é a graça de Deus também tentando encontrar a gente, como uma forma de, como o Lucas falou, né? Olha, essa aqui é a realidade, eu tô te mostrando qual foi a consequência do seu erro, o que você vai fazer com isso, né? E aqui a gente vê que Paulo, né, como eu li ali, não deu ordens a Filemon. Aqui a gente vê também uma outra coisa que eu ia comentar, que é a questão da gente ser líder, né? Às vezes a gente pensa nos líderes como aqueles líderes que só mandam, né? Eu tô aqui para mandar você fazer isso, aquilo, e não. Paulo era o líder, vamos dizer assim, de Filemon. Ele tinha levado o evangelho a Filemon. Então ele teria essa liberdade, vamos dizer assim, de mandar ele, olha, você precisa aceitar Onésimo de volta, precisa perdoar Onésimo, faça isso. Mas ele fez isso? Ele não fez, né? Ele não deu ordens como estava ali. Ele apelou ao amor cristão. Então ele falou assim, olha, ele até contextualizou o que aconteceu, né? Olha, eu vou te contar, o Onésimo veio aqui, eu sei que ele era o seu escravo, que fugiu, não tá certo isso. Mas ele chegou aqui e ele realmente se arrependeu. Ele realmente entendeu quem é Cristo. Ele entregou a vida a Cristo. Ele é um cristão agora. Então, pense sobre isso. Como seria você recebê-lo de volta, né? Então, isso foi uma coisa também interessante que eu pensei aqui, né? Que ele, como líder, ele não mandou. Ele só tentou motivar Filemon a fazer aquilo que seria também um ato cristão, né? E aí aqui para finalizar, né, a carta. Paulo enviou Onésimo de volta com uma carta, que é um dos documentos mais diplomáticos e amorosos da Bíblia, que a gente acabou de ver aí essa questão da carta de Filemon, certo?
Ponha na minha conta a garantia de Paulo. Paulo assumiu a dívida. Se ele lhe causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Assim como Paulo se ofereceu para pagar a dívida de Onésimo, Jesus pagou a nossa dívida. Justiça versus misericórdia. Filemão tinha o direito legal de punir, mas o dever cristão de perdoar. Então, interessante aqui, né, que a gente vê que Paulo propôs a Filemão algo que Jesus tinha feito por ele, né? Jesus pagou a dívida dele e Paulo estava sugerindo que Filemão também pagasse quer dizer, ele até falou, né? Eu vou pagar a dívida, se Onésimo tiver alguma dívida, eu posso pagar. Então, Paulo se colocou ali como um servo, assim como Jesus foi um servo. É fácil a gente ser servo? O que vocês acham? Acho que não. Por que não? Porque às vezes é meio chato ser meio que mandado assim pra fazer as coisas que o outro quer, pra fazer a vontade do outro. Então, obedecer às vontades. É uma questão meio difícil. Eu fiquei pensando também em como foi para Filemão ler essa carta de Paulo, porque quando ele leu e Paulo ali motivando ele, né, a perdoar, a receber o Onésimo e tal, o que vocês acham que deve ter sido, qual vocês acham que deve ter sido o sentimento de Filemão pensando nisso, né? Tá, Onésimo vai voltar aqui. Paulo tá sugerindo que eu receba ele bem, que eu aceite ele de volta, que eu perdoe. O que vocês acham que ele deve ter sentido com isso? Ele ficou bravo, sentiu raiva, ficou desconfortável. Eu também imagino que tenha sido assim. Eu me colocando no lugar de Filemão, eu sentiria isso. Poxa, mas você foi embora, você levou coisas. Mas aí tem uma coisa importante, né? Aqui fala sobre o dever cristão de perdoar. E aí eu queria também perguntar para vocês, o que é perdão, gente? Perdão é a gente se esquece do que aconteceu? Aceitar que a pessoa mudou e esqueceu o que ela fez. A aceitação, você falou uma coisa importante, a aceitação é muito importante no perdão. Porque olha só, quem não perdoa fica o tempo todo remoendo o que aconteceu, né? Fica aquele que a gente chama de ressentimento, que é o ressentir, ficar sentindo o tempo todo. Fica pensando no que aconteceu, fica com ódio. Fica pensando, fica com ódio, fica refazendo de novo aquela cena ou aquela conversa, né? E isso fica ali, a gente fica remoendo o tempo todo. Então, isso que o Lucas falou de aceitar, realmente é quando a gente para e pensa assim, né? Olha, realmente a pessoa me fez mal. Eu não vou ter amnésia e nunca mais me lembrar daquilo, mas eu posso decidir não ficar trazendo isso para minha memória. E quando isso vier, eu posso pensar, tá bom, eu já senti o que era para eu ter sentido, eu já decidi perdoar, então eu não vou ficar pensando nisso aqui. E aí é a aceitação, né? Então foi isso que eu imagino que Filemão fez, né? Ele pensou, bom, eu vou confiar, né? A aceitação está ligada com confiança também. Eu vou confiar de que Onésimo realmente teve uma mudança verdadeira. Porque isso, inclusive, é uma coisa interessante pra gente perdoar alguém, né? Por exemplo, vamos supor que alguém trate muito mal você frequentemente, ou vocês, né? Se essa pessoa realmente não muda, é difícil a gente perdoar. A gente pode perdoar, mas não se reconciliar com essa pessoa no sentido de ficar continuando a ter um relacionamento com ela, né? Mas, se a gente sabe que a pessoa mudou, então qual seria o nosso dever cristão? Perdoar, né? E seguir em frente com o relacionamento com essa pessoa. E entender, né? Porque se a pessoa mudou, teve um motivo. É verdade. E aqui realmente Onésimo mudou, né, de fato. O que Paulo está pedindo? O que Paulo estava pedindo aqui, gente? Que garantia ele ofereceu? O que vocês
se lembram aí da história, entenderam? Para que ele pagasse a dívida dele? Pagasse a dívida do Onésimo, né? Uhum. Por que vocês acham que Paulo conseguiu dar essa garantia de que, olha, pode aceitar ele de volta, perdoá-lo, porque eu sei que ele se arrependeu de fato aqui e eu pago o que precisar por ele? Porque Paulo lembrou de Jesus, que Jesus, ele pagou o nosso pecado. E porque ele sabia que era certo fazer isso. Sabia que era certo. Então, veja, tem um componente também nas nossas decisões que é racional, né? Que é, eu sei que é o certo a fazer, por mais que o meu sentimento esteja assim, ele que agora vá viver a vida dele de lá preso, porque fugiu, porque fez coisa errada, né? Então, por mais que a gente às vezes tenha esse ímpeto meio justiceiro, né, a gente pode racionalmente decidir fazer alguma coisa. E como o Lucas falou, ele seguiu o exemplo de Jesus, né? Onésimo era um ladrão fugitivo para o mundo, mas um filho amado para Deus. Profundidade é ver o potencial de cidadão do reino em quem todos já rotularam como caso perdido. Aí aqui eu pensei em uma coisa, queria também que vocês contribuíssem se vocês tiverem algum pensamento sobre isso. Vocês já se sentiram um caso perdido? Ou vocês já olharam para alguém? Pensei em duas coisas, né? Às vezes a gente pode se sentir caso perdido, ou às vezes a gente pode olhar para alguém e pensar assim, aquela pessoa é um caso perdido. Vocês já tiveram essa sensação? Já olharam para alguém e pensaram nisso? Como é que foi isso, hein? A gente olha para uma pessoa que tá cometendo vários pecados ali, a gente vai julgar ela. Caso perdido. Mas como ela tá julgando a outra, a gente também tá errado em julgar ela. De não saber o lado dela, de não saber por que ela tá assim. Pra que ela tá falando isso. É muito fácil pra gente julgar, né? Porque quem tá de fora, a gente tá só olhando a situação e apontando o dedo. Mas tem... Você ia falar? A gente tem que ter empatia também, né? Se colocar no lugar do outro e pensar como seria se você fosse julgado. Isso aí. E aí você falou em empatia e é uma coisa que, né, é uma palavra, empatia e compaixão, palavras centrais aqui do nosso estudo, né? E aí eu queria também perguntar para vocês o seguinte, o que vocês acham que é mesmo ter empatia por alguém? Se colocar no lugar da pessoa? Se colocar no lugar dela e entender, né, pelo que ela tá passando, porque às vezes não adianta a gente só julgar, a gente tem que também entender. Isso. E aí, olha, uma coisa muito importante. Às vezes a gente ouve muito, né, empatia, essa questão de, vamos nos colocar no lugar do outro. E tá certo. Mas a gente corre um perigo com isso, que é a gente se colocar no lugar do outro e sofrer tanto igual ao outro que a gente não consegue ajudar. A gente fica na mesma, por exemplo, né? Vamos pensar em alguém muito triste. Eu lembro que uma vez eu atendi uma moça que estava muito triste. E uma amiga dela veio ajudar e ouviu o que ela estava passando. A amiga ficou tão triste e as duas ficaram muito tristes. Então, aí eu... né, contando resumidamente essa historinha, né, para dizer assim, que a empatia é a gente realmente se colocar no lugar do outro, mas a gente agir. Mais do que sentir junto, é a gente agir, né? Como aqui Paulo fez. Ele agiu, né? Ele agiu falando, olha, Filemão, receba aí o Onésimo, né? Filemão também, por sua vez, depois deve ter agido, né? Recebendo Onésimo e ok, venha, eu vou te perdoar. Então, a empatia e a compaixão envolvem uma ação, né? Se você estivesse no lugar de Filemão, a sua resposta seria baseada no seu direito de estar ferido ou no poder transformador do perdão cristão? É que assim, muitas vezes a gente pensa no que ele poderia fazer, tipo, o que de mal
o que ele poderia ter usado para ferir a gente. Só que a gente não pensa no que a gente pode fazer para ele não ferir mais, né? Para ele se transformar. A gente só pensa no fato de que ele feriu a gente. Isso. E até mesmo lembrei daquele verso bíblico, né, que fala, antes aqui a gente estava falando sobre essa questão do julgamento, quando a gente olha para o outro, a gente vê o que o outro faz de errado, né? E tem aquele verso que Jesus falou, olha, se você olhar para o outro, né, se tiver um cisquinho aí, né, no olho, olha, preste atenção na trava que está no seu, né? Então, isso para mim significa aqui que realmente para a gente ter uma compaixão, né, uma empatia com o outro, quando a gente perceber que a gente está olhando para alguém e já julgando, já detonando a pessoa, então a gente pode decidir pensar também, bom, eu também tenho meus erros, eu também tenho minhas dificuldades. Aí né? quem tá errado é a gente. Quem está errado em julgar sou eu. Né? Eu não sei exatamente o que aquela pessoa está passando, ou eu sei ela realmente está errada, mas eu também erro. Então isso não é passar a mão em cima da cabeça de quem está errando, né? Mas é ter uma atitude compassiva no sentido de eu também erro, tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar essa pessoa? E mostrar pra ela, né, o certo. E mostrar para ela o certo. Até quando a gente falou sobre o caso perdido, né, que eu perguntei para vocês já viram alguém que vocês pensaram, caso perdido, né, ou nós também? Então, isso que você falou agora pode ajudar na questão de, né, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, tô achando que ela é caso perdido, tô me achando um caso perdido? O que a gente pode fazer, né? Mais importante que qualquer ação particular ou palavra de conselho é a simples presença de alguém que se importa. O poder do perdão de Deus transforma situações ruins em bênçãos para todos os envolvidos. A compaixão de Paulo uniu um escravo fugitivo a um senhor rico. De que forma sua compaixão pode unir pessoas que hoje estão separadas? Então aqui a gente vê, né, como que realmente, com tudo que a gente falou aqui, a compaixão, que é esse sentimento, mas mais que sentimento, é uma decisão de a gente olhar para alguém que está sofrendo, entender que a gente também passa por isso, que a gente também erra, que ele precisa da ajuda assim como a gente também gostaria de ter ajuda, né? E então fazer alguma coisa por essa pessoa, né? Sem desistir dela ou sem somente julgar. Gente, e nós chegamos a mais um final de podcast. Muito obrigada por chegar até aqui. Muito obrigada, Thaís, por ter participado com a gente. Obrigada, foi um prazer também estar aqui. Quem quiser me seguir, pode seguir no Instagram, @psicologiaemcasa. Lá eu coloco conteúdos sobre vários assuntos de saúde emocional, de relacionamentos. Vai ser um prazer ter você lá. Tchau!